quando a pessoa acaba instalando um disjuntor no lugar que tinha um IDR? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Isso não é grave, isso é gravíssimo, porque nós temos dois equipamentos para atividades diferentes. Esse protege o circuito ou a instalação, esse protege a vida. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. A história narrada pela proprietária é mais ou menos assim. Um amigo dela foi lá e identificou que o IDR do circuito dela estava com problema. E retirou, ela viu retirando e pediu para ela se ele podia levar. Ela falou, pode. Aí ele falou, aí depois você compra outro, né? O amigo dela falando para ela. Você pode comprar outro e colocar aqui no lugar. É fácil, são dois fios, dois em cima, dois embaixo. Então ele retirou o IDR com problema, passou para a moça. A moça trabalha numa empresa, lá tem uns amigos dela que vira e mexe, está em loja de materiais elétricos. E um dia ela pediu para uma amiga dela ir lá buscar, já que ela não tinha tempo, e a outra amiga ia nessa loja, trazer para ela um equipamento. Essa foi a informação que ela passou para a amiga. É aquele negocinho que tem o botãozinho de liga e desliga, que vai no quadro geral. A moça falou, eu sei qual que é, pode deixar que eu trago. E foi lá e trouxe o quê? Trouxe um disjuntor. Tá? Para a moça, a proprietária, né? Não tem diferença, porque inclusive aqui ó, o tamanho é igual, casa bem direitinho aqui. É claro que nós já estamos vendo aqui diferenças. Um profissional sabe que aqui nós temos aqui o botão de teste, temos aqui o gatilho de adicionamento, nós temos aqui SDR, a informação, né? E dois polos. Nós temos, olha a diferença aqui, né? Do desenhozinho aqui do disjuntor e aqui do SDR, tá vendo? Tem muita diferença que só pessoas que conhecem sabem que esse é diferente desse. Então essa moça comprou esse disjuntor, tá? Foi lá e instalou exatamente como estava. O que acontece? Eu fui convidado para ir na instalação que estava desarmando o disjuntor geral. Quando eu identifiquei o problema no disjuntor geral, por que ele estava desarmando, normalmente, quando eu mexo no disjuntor geral, eu peço, quando pode, né, para que seja desligado o geral da instalação. Isso se puder ser desligado. Caso a pessoa falar que tem um equipamento especial, que tem pessoas que usam alguma coisa, aí eu já opto por não desligar. Mas normalmente eu peço para desligar. E quando eu fui lá desligar, que eu abri o quadro, aí eu verifiquei um neutro entrando de um lado, né? E uma fase do outro, né? Eu até pensei assim, o cara fez um circuito 110 e passou o neutro aqui por dentro do disjuntor. Aí eu comentei com ela, falei até para ela, né? Não é normal usarmos, né, disjuntor bipolar nesse tipo de instalação. E o neutro normalmente não se passa nesse tipo de instalação por dentro do disjuntor, tá? O neutro geralmente passa por fora. Ela falou, não, é que aí tinha esse equipamento aí é o lado da banheira ou da hidromassagem, né? Aí foi que caiu a ficha. Quando ela falou banheira hidromassagem e eu vi um fio azul e um fio de outra cor, eu falei, moça, mas aqui eu acredito que aqui deveria ter um IDR, né? Então, mas isso aí não é um IDR? Foi a pergunta que ela fez para mim. Aí eu falei para ela, não, moça, o IDR é um equipamento que caso alguém sofra um choque elétrico lá na banheira ou na hidromassagem, e esse choque tende a ultrapassar os 30 mA, ele desliga.
O IDR tem um botão de teste aqui em cima e também tem uma alavanquinha dessa, que na maioria dos casos ela é pequenininha, se tratando desse tipo de instalação. Ah, então, mas é que tinha um aí ela passou as características do IDR, né? Assim, assado. Eu falei, então, esse que você está me passando a característica que você viu, esse era um IDR. Aí eu perguntei o que aconteceu, foi quando ela narrou a história, que chegou um profissional lá e indicou que estava com problema. Eu falei, mas como assim estava com problema, né? Ele veio aqui para fazer esse teste, ele veio... Aí ela falou que ele fez um teste no botão de acionamento e não estava destravando. Eu não entrei em discussão e falei para ela, olha, isso aqui é um disjuntor, isso aqui protege o circuito. Ou seja, se você estiver levando um choque elétrico lá e ele tender a ultrapassar os 30 mA, certamente você vai ser eletrocutada dentro da banheira ou dentro da hidromassagem, lá na sua área úmida. Aí eu mostrei para ela uma foto, né? Inclusive eu tenho um vídeo no canal com essa foto do DR ou IDR parecido com esse. E falei para ela trocar o mais rápido possível. Porque esse equipamento nunca, em hipótese alguma, pode ser usado no lugar em que precisa de um desse equipamento. Normalmente eu falo para as pessoas, né, sempre contrate um profissional qualificado da elétrica. Não deixa curioso chegar lá e mexer na sua instalação, porque você, além de ser o responsável pelaquela instalação, se aquela pessoa sofrer choque elétrico e vir a óbito, você vai ser a culpada por aquele profissional ou por aquele curioso que estiver mexendo na instalação. Ela comprou depois o IDR, eu instalei para ela o IDR de acordo com a norma e tudo voltou a funcionar normalmente. Nesse caso, felizmente não aconteceu nada, né? A pessoa não sofreu choques elétricos, mas essa troca de proteção aí por acidente ou voluntária, não se sabe, poderia ter causado algo mais grave. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.